Números 11. Fogo do Senhor. Números 11 versículo 1. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Números 11 versículo 2. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Números 11 versículo 3. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Números 11 versículo 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Números 11 versículo 5. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos poróis, das cebolas e dos alhos. Números 11 versículo 6. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada, a não ser este maná. Números 11 versículo 7. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. Números 11 versículo 8. O povo saía recolhendo maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava num pilão, depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Números 11 versículo 9. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Números 11 versículo 10. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada uma à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Números 11 versículo 11. E ele perguntou ao Senhor: Por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo. Números 11 versículo 12. Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o deu à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Números 11 versículo 13. Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Números 11 versículo 14. Não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Números 11 versículo 15. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Números 11 versículo 16. E o Senhor disse a Moisés: Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Números 11 versículo 17. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Números 11 versículo 18. Diga ao povo: consagrem-se para amanhã, pois vocês comerão carne. O Senhor os ouviu quando se queixaram a ele, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer! Estávamos melhor no Egito. Agora o Senhor dará carne a vocês, e vocês a comerão. Números 11 versículo 19. Vocês não comerão carne apenas um dia, ou 2, ou 5, ou 10 ou 20. Números 11 versículo 20. Mas um mês inteiro, até que saia carne pelo nariz de vocês e vocês tenham nojo dela, porque rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês, e se queixaram a ele, dizendo: Por que saímos do Egito? Números 11 versículo 21. Disse, porém, Moisés: Aqui estou eu no meio de 600.000 homens em pé,
e dizes: darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro. Números 11 versículo 22. Será que haveria o suficiente para eles se todos os rebanhos fossem abatidos? Será que haveria o suficiente para eles se todos os peixes do mar fossem apanhados? Números 11 versículo 23. O Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Números 11 versículo 24. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e as dispôs ao redor da tenda. Números 11 versículo 25. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Números 11 versículo 26. Entretanto, 2 homens, chamados Eldade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles, e profetizaram no acampamento. Números 11 versículo 27. Então, certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Números 11 versículo 28. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Números 11 versículo 29. Mas Moisés respondeu: você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Números 11 versículo 30. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Números 11 versículo 31. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções num raio de um dia de caminhada. Números 11 versículo 32. Durante todo aquele dia e aquela noite, durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Números 11 versículo 33. Mas, enquanto a carne ainda estava entre seus dentes e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Números 11 versículo 34. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Números 11 versículo 35. De Quibrote Atavá o povo partiu para Zerote, e lá ficou.